Às vezes eu fico me perguntando, o que será que o apóstolo Paulo diria diante das incontáveis variações do Evangelho de Cristo que existem nos dias atuais? Na carta aos Gálatas, mais precisamente no capítulo 1, Paulo combate com certa veemência o que ele chamou de outro evangelho, que nada mais é que a perversão do evangelho genuíno deixado por Cristo. Ou seja, é a distorção ou contaminação dos ensinos de Jesus através da disseminação de ideias paralelas ou antagônicas. Em termos simples, é dizer o que Jesus não disse. Uma vez que isso acontece, o evangelho deixa de ser evangelho para se tornar um outro evangelho. É como numa mistura de tintas. Se você misturar azul com amarelo, inevitavelmente o azul deixará de ser azul e se tornará verde. Será que isso acontece com o evangelho nos dias de hoje? A proposta desta reflexão é exatamente identificar alguns pontos que denunciam a existência de outros tipos de evangelho que estão sendo pregados indiscriminadamente na nossa sociedade. Mas antes, gostaria de antecipar que, para tentar responder o questionamento de hoje, eu vou inevitavelmente usar algumas convicções pessoais a respeito do cenário evangélico contemporâneo no Brasil. Por essa razão, confesso que, em alguns aspectos, a minha fala vai parecer uma crítica, o que de fato não deixará de ser. Bom, então vamos lá. O evangelho que ensina e promove relacionamento com Deus baseado na barganha, no meu entender, é falso. Isso porque Deus, ao contrário do que muitos teleevangelistas pregam, não age nos mesmos moldes que a terceira lei de Newton, que diz que, para cada ação, há uma reação igual e oposta. Ou seja, nossa relação com Deus não pode estar baseada na lei da oferta e demanda. Não é através do toma lá da cá que alcançaremos a benevolência de Deus. Ele é bom por natureza e não porque é provocado ou estimulado por nós de alguma maneira. Quem ensina isso estupidamente ignora uma das maiores dádivas de Deus para a humanidade: a graça, que é, como o próprio nome diz, de graça. Isso porque o preço já foi pago, já foi quitado, já foi liquidado de uma vez por todas na cruz. Evangelho também não é receita, meio, nem caminho para a prosperidade material ou financeira. A proposta de Jesus é enriquecer a alma das pessoas e não as suas contas bancárias. O Evangelho, que promete mansões, carros e até iates, é falacioso e nada mais. Do mesmo modo que é charlatanismo pregar que dar dinheiro para a igreja é requisito para alcançar bênçãos. Também é falso o evangelho que promete imunidade contra os percalços da vida. Ser cristão não significa ser invulnerável ou viver sobre uma bolha de proteção divina. Não estamos livres do luto, das doenças e até de pandemias. Em alguns países, o que acontece é exatamente o contrário. Há pessoas nesse exato momento que estão sendo perseguidas pelo simples fato de serem cristãs. Também é falso o evangelho que brinca com fundamentalismo e às vezes até com o extremismo. Na Bíblia, você nunca vai encontrar Jesus promovendo ou ensinando o ódio. Muito pelo contrário, foi ele quem disse que devemos aprender a amar quem nos odeia. Note como ele tratou a mulher samaritana, que era considerada inimiga religiosa dos judeus. Nesse episódio, Jesus nos ensina que é possível conviver em harmonia com aqueles que se comportam e pensam diferente de nós. Pessoas que manifestam outros tipos de fé, por exemplo. Nesses casos, o respeito, sem dúvida, é a melhor maneira para evangelizar. Você não acha?
O evangelho que enfatiza demais a culpa e a usa contra as pessoas como argumento de convencimento e que quase sempre culmina em benefício para o ministério, definitivamente é falso. Afinal, quem é aquele que a Bíblia chama de acusador das nossas almas? O verdadeiro evangelho serve para suscitar mentes sadias, mentes equilibradas e com bom senso de justiça, e não mentes manipuláveis e às vezes até emburrecidas. O evangelho também não pode ser confundido com ideias do misticismo. Não se trata apenas de coisas e eventos sobrenaturais. Milagres acontecem, sim, acontecem, mas vêm a reboque. Temos que entender que é mera consequência do legítimo exercício do Evangelho de Cristo, e não a principal meta das reuniões nas igrejas. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: no Brasil, a irracionalidade em alguns cultos pentecostais é gritante e às vezes beira o ridículo. Em muitos casos, não passa de alienação social e religiosa. O legalismo também é algo que, acrescentado ao Evangelho, o torna um outro Evangelho. A verdadeira fidelidade a Deus não depende dos nossos usos e costumes. Tem mais a ver com o nosso comportamento em sociedade e do tipo de pessoas que escolhemos ser para as outras pessoas. Tem a ver com caráter e não em se vestir diferente ou não ter tatuagens. Diante de tudo isso, afinal, what is the gospel? O que é evangelho? Qual que é a melhor definição? Evangelho é boa nova, é boa notícia, é a mensagem de que Deus estava em Jesus reconciliando-se com toda a humanidade. Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. Evangelho é a cruz é o Evangelho. Evangelho é o reino de Deus e o reino de Deus é o Evangelho. É, sobretudo, amar a Deus com todo o seu coração e querer bem ao próximo, tanto quanto deseja para si mesmo. Até o próximo vídeo.